Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos, em mais um encontro interessante com dois companheiros, dois amigos muito importantes para esse nosso processo de trabalho no Caminhando Juntos, a queridíssima Maria Fernanda e o caríssimo Sérgio Rodrigues, aos quais eu passo a palavra, primeiro para a Maria Fernanda e depois para o Sérgio, para os cumprimentos desse nosso encontro. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Maria Fernanda? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo bem, Arlindo. Tudo bem, Sérgio? Como é que vocês estão? Por aqui vai tudo bem. Prazer poder conversar com vocês hoje. Isso aí, tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. E você, Sérgio? Tudo bem, Arlindo, tudo bem, Fernanda, amigos e amigas que nos acompanham, que nos fazem companhia durante esses nossos estudos, possamos ter momentos de paz, de esclarecimento, para que a gente possa caminhar um pouquinho mais em direção ao conhecimento que a doutrina espírita nos traz acerca desses assuntos tão atuais como esse que nós vamos abordar no dia de hoje. É isso, é isso. Então, amigos e amigas, Sérgio e Maria Fernanda vamos caminhar juntos e convidamos-los também com um tema bastante atual, infelizmente muito atual, mas necessariamente abordável por todos nós, porque está tocando a vida de tanta gente, está invadindo a vida de tantas famílias, né? E trata-se do seguinte: por que são praticados tantos feminicídios no Brasil? E uma segunda proposta: como pode nos esclarecer a doutrina espírita ante esses fatos dolorosos, difíceis, que têm sacudido tão violentamente a nossa sociedade? No Brasil e no Rio de Janeiro, em particular, isso tem tido uma ação muito marcante, muito dolorosa, né? Então, esses dois companheiros nos vão auxiliar nesse encontro. E nós vamos iniciar, eu gostaria de iniciar falando do que é isso, né? Porque a gente fala de feminicídio e porque a gente tem por hábito ver as reportagens de televisão, nos telejornais, nas redes sociais e tal, e é lembrar o que é isso. Feminicídio é o assassinato de mulheres discriminatórios. E ele foi designado assim para que a gente tivesse clareza de como isso tem acontecido de forma tão repetida na nossa sociedade, né? É o assassinato discriminatório de mulheres. Era preciso nomear isso para que a gente desse luz a isso, e a partir dessa luz a esse fato, a gente buscasse saídas, né? Como sociedade, buscasse soluções, né? Então, em princípio é isso, né, Fernanda? Será que é por aí? É isso mesmo, né? A definição fala desse ato discriminatório, né? E com esse peso, né? Com essa característica específica de tornar um ato, né, direcionado de fato a mulheres ou assim, uma violência em virtude dessa condição de mulher, né? E isso a gente acaba vendo até pelas estatísticas, né, pelas descrições, principalmente no mapa da violência, o quanto isso vem acontecendo, né? Então, tornar público e mais detalhado é um processo também importante, né? Como você falou, dar nome ao que acontece, investigar quais são as causas, né, pelas quais isso acontece. A gente já discutiu esse assunto aqui há um tempo atrás, né? E nós vimos que durante a pandemia, principalmente, o isolamento social, né, a restrição da movimentação, as pessoas mais restritas aos lares,
fez com que o número de essa violência, né, associada ao que acontece no meio íntimo, né, a violência doméstica crescesse bastante ao longo aí dos últimos anos. Com a diminuição desse isolamento, esse número melhora um pouquinho, diminui um pouquinho, né, mas também muito pouco. E, como você falou, o noticiário, né, vem nos chamando todo dia a atenção, né, para esses atos que vêm acontecendo, ou pelo menos sendo noticiados, né, com muita frequência. É isso. Fala, Sérgio. Essa é uma lei que exigiu muita luta, muito trabalho para ser aprovada, né? As resistências foram muitas, e até hoje ainda tem setores que combatem essa lei, querem revogar, querem modificar, mas é uma lei que é fundamental para se pôr um mínimo de controle nessa violência, né? Porque, agora, com relação às causas, não sei se podemos entrar já Fique à vontade. nesse tema, né? Eu acho que a causa fundamental disso tudo é a tendência do brasileiro à violência, porque o brasileiro é um povo violento. Você vê no noticiário, né, a violência presente no cotidiano em várias modalidades. Se mata por um saco de pipoca ou por uma joia, né? Hoje, o respeito à vida, a valorização da vida é praticamente nula. Então, o brasileiro ele tem essa tendência à violência. E aí tem os fatores periféricos que acabam levando a essa situação. Um deles, essa cultura machista, né? A misoginia, né? De achar que a mulher é o ente mais fraco. Ela é o ente mais fraco fisicamente, organicamente, mas ela tem outros atributos que compensam essa fraqueza, né? Hoje elas se destacam em todos os ramos, todas as atividades. Mas isso é uma coisa que vem de muitas décadas, talvez séculos, essa cultura machista, né? De o homem querer ser o dominante num relacionamento conjugal, seja ele formal ou não. A própria lei contribuiu para isso durante muitos anos, quando o Código Civil atribuía ao homem o que se chamava cabeça do casal, quer dizer, cabia ao homem a direção da sociedade conjugal. A mulher, durante um certo tempo, ela foi, inclusive, considerada relativamente incapaz. Ela não podia praticar os atos da vida civil sem a assistência do marido. Ela não mais atrás, ela não tinha direito sequer ao voto, a exercer a cidadania. Então, isso é uma coisa que vem se acumulando aí ao longo do tempo. E, embora hoje essa questão já tenha sido sanada, hoje o Código Civil atual já nem tem mais a figura do cabeça do casal. A administração da sociedade conjugal deve ser feita de comum acordo entre as partes. A cultura continua, não se tira essa ideia, não se arranca, como se fosse uma folha de papel que você amassa e joga fora, e começa tudo de novo. Isso ainda está muito impregnado na sociedade. E aí gera essa situação, né? do homem como ser dominante, querendo controlar tudo, né? Querendo controlar a vida da mulher. Muitos consideram a mulher uma propriedade sua, né? É de feito o relacionamento, mas ele continua se achando com o direito, né? De controlar a vida da mulher. E aí gera tudo, é uma coisa que vai se acumulando, de agressão em agressão, até que o ponto culminante é o feminicídio, né? É o homicídio da mulher. Então, é uma coisa muito complexa, nós vamos ainda continuar discutindo esses fatores, né? Mas eu acho que a base de tudo é a tendência do brasileiro à violência, porque essas dificuldades, essa cultura existe em quase todos os países
do Ocidente. E não há esse nível de criminalidade que existe aqui no Brasil. Então, aí vem outros fatores que, no curso aí da nossa conversa, a gente vai trocando uma ideia. Poder lidar. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer mais um dado, porque eu sei que a Fernanda agora ficou coçando ali para dar um plá. Mas, no dossiê feminicídio, que é do Instituto Patrícia Galvão, se fala bastante bem sobre essa questão, se tem um aprofundamento interessante, e, num certo momento, está colocado assim, feminicídio é a expressão fatal das diversas violências que podem atingir as mulheres em sociedades marcadas pela desigualdade de poder entre os gêneros masculino e feminino, e por construções históricas, culturais, econômicas, políticas e sociais discriminatórias. E, a partir daí, a Fernanda fala. Pois é, eu estou aqui a gente sem combinar, né? Mas estou aqui com o mesmo documento, tá? Acabei seguindo aí a sua leitura ao pé da letra aqui. E o Sérgio tocou em muitos pontos, né, importantes assim, sobre essa questão. Quando fala no início, né, que é a expressão fatal de diversas violências, né, vale lembrar que, igual como a lei, né, que ele citou, tem também, se a gente pensar aí no histórico, um papel muito importante da Lei Maria da Penha, né, falando, então, de todas essas questões de violência que as mulheres vêm sofrendo sistematicamente. Quando a gente observa esse próprio dossiê que você citou, ele também traz outros crimes, né, perpetrados contra as mulheres. E aí o Sérgio falou também um pouco sobre isso, citou que na verdade, em geral, né, quando se coleta aí a história, você tem acúmulos de violências, né, durante algum tempo, muitas vezes, né, principalmente quando se trata de pessoas conhecidas, e que culminam, né, nesse máximo da agressão aí, da forma mais grave, que é o homicídio. Então, de certa forma, é importante também, seguindo esse raciocínio do Sérgio, pensarmos o quanto essas violências cotidianas, né, são toleradas no nosso dia a dia, né? Essa história antiga que ainda se repete em algumas circunstâncias de que algumas coisas da vida íntima, né, seja da casa, né, das pessoas ou do casal, ninguém pode meter a colher, e aí as pessoas observam sistematicamente comportamentos violentos em público, às vezes, né, e se eximem de qualquer possibilidade de intervenção, né, naturalizando muitas vezes as violências que são perpetradas contra as mulheres, né, no âmbito ali da vida da família, né, do casal, e contra os jovens e contra as crianças. Daí nós chegarmos num patamar de termos tantos estupros, por exemplo, de vulneráveis. Isso porque todo esse assédio a mulheres, a meninas e tal, são vistos de forma muito natural, né? Passam por nós no nosso cotidiano como piadas, né? Já desde cedo, hipersexualizando as meninas, né? E tornando engraçadinho algumas coisas que são as primeiras portas, né, para violências que se materializam posteriormente. E aí, uma coisa importante, né, que Sérgio tocou também, que traz esse texto que você falou, é quanto a sociedade está marcada, seja pela violência de uma forma geral, né, como o Sérgio falou, mas especialmente em relação à violência contra as mulheres, né, como um traço também cultural, como um traço histórico, com raízes também nessa organização social, nas questões também econômicas, né? A gente pode pensar, nós estamos em 2022, num ano eleitoral, e a gente tem, por exemplo, poucas mulheres, né, representando os direitos e as reivindicações femininas,
porque vivemos numa sociedade muito regida pelos interesses masculinos, né? E aí, cada vez mais se fortalecendo algumas posturas machistas. Por outro lado, eu também particularmente penso que talvez o que parece para a gente hoje, essa explosão de violência, tenha também uma característica de um choque de transformação, né? No momento em que o momento talvez seria do choque entre essa cultura, né, de subjugação das mulheres, de falta de direitos, de acesso, de poder econômico, né, essa visão e essa vivência anterior, com um novo momento em que as mulheres estão mais independentes financeiramente, estão mais escolarizadas, talvez, eu não tenho esse dado, mas eu entendo que talvez esse movimento que vem acontecendo ao longo do tempo, em que as mulheres se tornam cada vez mais e mais potentes para construir e reorganizar também a sociedade, acaba causando um choque tão grande que a única alternativa, né, para alguns é agir de forma violenta. Tanto que muitas vezes nós vemos que a maioria desses crimes tem relação com rompimentos, né, de um acordo, seja ele de que natureza for, mas muitas vezes de relacionamentos, sejam eles de casamento já, ou simples namoro, mas em que o rompimento não é tolerado pelo homem, né? E aí, independente dos laços que foram criados, ter filho ou não, ele acaba agindo dessa forma como, né, como se fosse a última saída. Né? Então, eu acho que tem isso, né? Violências acumuladas ao longo do tempo, uma cultura que normaliza, que naturaliza essa violência, que hipersexualiza a mulher, isso também a coloca num lugar de objetificação, né? Então, a partir de um determinado momento que ela, né, muitas vezes rompe com esse meio que acordo, né, ou com essa situação que já existe de ser um objeto, né, de uso e consumo, o homem muitas vezes perde a oportunidade de raciocinar, se reorganizar e aquela coisa de que não tem outra saída, né? Não tem outra estrutura, outra forma de se viver sem ser naquela relação. E aí, considerando as questões espirituais, a gente pode ir para um mundo aí vasto de possibilidade de entender como que uma relação se torna patológica a esse ponto, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu gosto também dessa proposição dos números. Nós fizemos isso outro dia, eu e Fernanda, num outro momento. E eu, vendo esses materiais todos, a gente encontra lá uma informação assim, num desses institutos. 25 brasileiras sofrem violência doméstica a cada minuto. Aí a gente pensa, a gente ouve isso muito rapidamente no dia a dia e talvez não se dê conta do que isso significa, né? Porque a gente quer trazer esses números para que a gente de casa tenha atenção com isso, porque não é pouca coisa. 25 brasileiras sofrem violência doméstica a cada minuto. Aí a gente faz assim, em 1 minuto, 25 mulheres. Em 1 hora, que tem 60 minutos, são 1.500 mulheres sofrendo violência doméstica. Em um dia, que tem 24 horas, que tem 144 minutos, são 36 mil mulheres. Isso é coisa demais. Quando você vai pensar nisso em um mês, isso representa 1.095.000 mulheres. Quando a gente chega ao final de um ano, nós temos 13.140.000 mulheres. Gente, isso é grave demais para que a gente não se mobilize, não busque modificar esse quadro estarrecedor. Trata-se de vidas humanas. Trata-se de mulheres que
Os homens vivem dizendo que amam, que se relacionam com elas em casa como namoradas, noivas, ficantes, seja lá o que for, e que num dado momento elas simplesmente viram alguma coisa que você pode amassar, destruir e jogar fora. Mas, para a gente não ficar duro demais, antes de passar a palavra aos companheiros, valeria lembrar e sugerir aos amigos e amigas de casa que pudessem compulsar a Revista Espírita, produzida por Allan Kardec, do ano de 1866. Em janeiro de 66, ele tem uma proposição: as mulheres têm alma. Nós não vamos usar o texto aqui nesse momento, mas nós vamos deixar o último parágrafo desse texto lindo de Kardec, que diz assim: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza. É um direito fundado nas mesmas leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. É só para a gente ter um caminho espírita para continuar esse diálogo. Fale. Sérgio, é você? Fique à vontade. E a doutrina, inclusive, deixa isso muito assertivamente quando mostra que o espírito ele é imortal, ele volta várias vezes à vida corpórea e ele não tem sexo do modo como nós entendemos aqui, né? Então, hoje, se eu estou num corpo do gênero masculino, na próxima existência eu posso estar num corpo do gênero feminino. Então, são os mesmos espíritos que reencarnam em ambos os gêneros, né? O gênero masculino e o gênero feminino. Mas aí é uma outra questão também que eu costumo sempre me bater muito. O espiritismo ainda é um grande desconhecido, né? Quantas pessoas têm essa noção? Raríssimas, né? Raríssimas pessoas. Então, até a existência do espírito, ainda tem muita gente que duvida, que questiona, que não acredita se existe espírito ou que não existe espírito, que levam a coisa para o campo religioso. Então, a doutrina tem os esclarecimentos, né, todos, que a gente precisa para erradicar esse crime, né, da nossa sociedade. Mas, para isso, ela precisaria ser conhecida, precisaria ser uma propagação em grande escala, né? E um outro aspecto também que eu acho que é fundamental nisso aí é a questão da educação. A educação ainda muito precária aqui no nosso país, né? Nós estamos em relação ao que acontece no Brasil, né? A educação aqui é uma coisa que realmente é uma situação absurda, né? Agora mesmo nós estamos vendo aí, hoje, notícia no jornal de que as universidades federais têm verba para funcionar por mais de 90 dias. Depois de 90 dias, não sabe o que vai acontecer. Isso sem falar na educação básica, que é também fundamental, tão ou mais importante, né? Então, um povo educado, né, na acepção ampla da palavra, não permite que aconteça esse tipo de coisa, né? Não acontece mesmo. Então, a consequência são leis, leniência das leis, das instituições, né, que não agem do modo como deveria agir, de modo a reprimir esse tipo de comportamento. E aí é uma bola de neve que vai se somando um fator ao outro e gera nesse caos que nós estamos vivendo. Então, o espiritismo, nesse ponto, ele é muito, claro, está muito à vontade, porque ele faz da educação a base transformadora do ser, né? Kardec era um pedagogo de mão cheia, né? Um educador por excelência, discípulo de Pestalozzi, e sempre demonstrou que sem a educação, sem uma educação bem administrada, não é possível se eliminar o crime, né? A prática do crime
no seio de uma sociedade. Tem um texto, no Livro dos Espíritos, ele deixa isso muito claro, num texto muito bonito, muito interessante, né? Está no capítulo 3º, da parte 2ª das Leis Morais. Ele diz: considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quer dizer, isso é uma consequência natural, né? Porque o planeta é de espíritos ainda inferiores. Nós estamos aqui para passar por um processo de transformação através da educação, né? De métodos pedagógicos. Se esse processo nos é negado, né? Se não nos é oferecido, o que acontece? Nós vamos continuar do mesmo jeito, né? A sociedade não vai continuar. Então, é o que Kardec disse: é de espantar essa consequência? Não, isso é uma consequência natural. Essa sociedade violenta, que banalizou a prática do crime, né? Porque está banalizado hoje, né? Como eu disse na outra intervenção, hoje se mata por qualquer coisa. A violência está presente nas ruas, né? No campo de futebol, se mata um torcedor porque está com a camisa do time adversário. É a banalização total da violência. Então, é a consequência dessa falta de uma educação ministrada com seriedade, com um objetivo transformador. E ele continua, me permite aqui, Aliança, está mais uma continuação desse texto, eu acho que é primoroso. Diz: quando a educação for compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. E conclui: não a educação intelectual, aquela que vem dos livros, que é importante também, né, o conhecimento, a cultura, mas a educação moral, que consiste na arte de formar caracteres e que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, é preciso, né, a coisa mais importante que se tinha que fazer nesse país é se valorizar a educação, que, infelizmente, não é valorizada, é desprezada, é colocada em segundo plano, né? Não se dedica, não se tem uma atenção devida, né? Os profissionais não são reconhecidos, não são valorizados, e a escola fica como um ônus, um encargo para a governança do país. Quer dizer, enquanto não se mudar essa mentalidade, vai ser difícil se mudar essa tendência violenta, essa tendência para o crime que norteia a nossa sociedade. É isso aí. Fala, Fernanda. É isso. É por aí. Eu acho que essa questão, né, da educação e do que nós temos observado assim, na nossa sociedade são, de fato, questões cruciais, né? Hoje, de certa forma, a grosseria, né? A falta de educação, a força mesmo, né? E a violência parecem estar sendo, inclusive, exaltadas assim, como uma forma de viver, né? De proceder e se impor. Isso, como o Sérgio falou, seja por conta de um time de futebol, seja por conta de um posicionamento político, né, o que é ainda mais temerário, né, considerando que aqueles que de certa forma, se apresentam como condutores, né, do país se portam dessa forma, ou seja, chamam, né, aqueles que pensam como eles para propagar esse tipo de comportamento.
né? Inclusive de violência explícita, né? Tem acontecido já, em função desse ano eleitoral, algumas questões de violência nessa simples demonstração democrática, né? Em que cada um tem uma opinião, né? Isso já não é, hoje, quase é muito arriscado, né? Já está se tornando arriscado. Então, esses hábitos violentos, eles acabam sendo, de alguma forma, exaltados hoje em dia, né? E aí, como o Sérgio falou, é a questão da falta da educação moral, né, do respeito ao próximo, inclusive as próprias posturas cristãs são transformadas, né, a partir daí em posturas violentas, né, o que seriam posturas não violentas, posturas amorosas e tal, são altamente deturpadas. Então, se a gente não conhece, a gente escuta uma história e muitas vezes segue essa história ou essa postura, né, a partir disso, sem capacidade de julgar ou de raciocinar, né, porque estamos ouvindo uma história e seguindo aí uma liderança qualquer. E se nós também não temos, e aí o Sérgio falou também importante, né, sobre a questão da educação moral, mas também da educação intelectual, quanto que a educação, no nível, né, do intelecto, é capaz de fazer com que a gente seja também capaz, né, de dialogar, de expressar os nossos sentimentos, de compreender as nossas próprias posturas, né, o quanto isso facilita muitas vezes, não como regra, mas a compreensão do que se passa, inclusive, no nosso próprio mundo íntimo. Por outro lado, o que a gente tem visto é que, em razão também da deficiência da educação formal, a gente tem dificuldade também de manter, né, o mínimo do diálogo, de trocar ideia. E aí a violência é sempre uma forma de vencer, né? É uma forma de encerrar o assunto. E aí isso se reflete, né, como o Sérgio falou, muitas vezes, sobre aqueles que são, de alguma forma, mais frágeis, né? Sejam aqueles que são mais vulneráveis, sejam aqueles que são fisicamente mais frágeis. E o que se fala sobre, de uma forma que seria o contrário, né, dessa violência cotidiana, principalmente na conversa, né, seria a comunicação não violenta. Mas para se comunicar de uma forma não violenta, para promover trocas, né, de informações de forma não violenta, você precisa ter um poder aí de argumentação, de calma e tal, que precisa ser aprendido, né? Então, você tem que ter um espaço de aprendizagem para isso, né? De reflexão, e são situações que essa sociedade atual, né, assim, considerando a massa, assim, não tem dado oportunidade, né? Não promove isso. Então, realmente, são situações difíceis e coisas que às quais acho que nós devemos estar atentos, né? Como que nós estamos dialogando? Isso de uma maneira geral, né? Como que nós estamos promovendo essa educação moral para aqueles que estão ao nosso redor e principalmente para aqueles que estão sob a nossa tutela, né? Principalmente as crianças e os jovens, porque são eles que constroem a sociedade, construirão, né, a sociedade daqui para frente. Né? A gente acredita que está vivendo num mundo em transformação para melhor, né? Mas a gente precisa plantar também para poder colher algo melhor no futuro. Verdade. Eu vou pensar agora o seguinte. Eu trouxe algumas referências que a gente vai trazendo, porque é bom para as mulheres, para as jovens, né, que são as referências de como se livrar de algumas dessas situações, né, como denunciar essas ocorrências violentas. E lembrando a todo mundo, né, que é importante que não só aquele que está sofrendo a violência, que às vezes ela não consegue oportunidade de encontrar um ponto de fuga. Mas quem está à volta pode, né? Seja parente, seja amigo, seja
um conhecido, a gente precisa estar apto, pronto para acionar os canais que podem dar suporte, que podem salvar a vida dessas pessoas, dessas mulheres em especial, mas não só. Mas, enfim, a gente tem canais que precisam ser utilizados, né? A gente vai repetir porque eles são os canais comuns e tem os específicos, né? É o 190 das polícias militares, é o 194 da Polícia Federal, é o 197 da Polícia Civil, é a Delegacia dos Direitos Humanos, é o Disque 100, a Polícia Rodoviária Federal, que é o 191, tem o aplicativo dos direitos humanos que as pessoas podem baixar nos seus Androids, nos seus celulares, para que seja um canal em que você vá fazer a sua denúncia, fazer o seu aporte lá de alguma forma. É o 180, que é do Ministério da Mulher e tal, dos Direitos Humanos, para acionar, para ter orientação, para poder sair desse momento grave de dificuldade que dificilmente se consegue sair sozinha, né? Aí tem o Telegram dos Direitos Humanos, tem o site da asmina.com.br, azmina.com.br, que é importante. Estamos juntas, tem uma série coletiva, Mana a Mana, tem a Delegacia de Atendimento à Mulher, que é a DEAN. A gente precisa estar se atualizando, corram as redes sociais, busquem os canais que existem, que todo mundo pode acessar. O aplicativo Penhas, que também dá esse suporte, que pode orientar, porque dá suporte de poder orientar, de atender, de abrir caminhos, abrir portas para a saída dessas situações extremamente difíceis. Enfim, tem outros, mas busquem as redes sociais, mas não deixem de buscar em algum momento, e quem está à volta, atenção, porque a gente precisa estar atento ao outro, e nesse caso às outras, a outra, porque ela às vezes está sozinha nesse mar enlouquecido, com um homem enlouquecido, dominador, possessivo, senhor da vida e do mundo, e é muito complicado sozinho vencer essas dificuldades, de um modo geral, né? São situações muito difíceis de orientação das mulheres, às vezes presas ao amor, porque não, mas pode ser que ele mude, pode não mudar nunca, e enquanto não muda, vão morrendo mulheres. Então, a gente precisa pensar muito nisso, e a gente que está em casa, a gente que está aqui, a gente pode ajudar muito, pode ser crucial a nossa denúncia, a nossa participação direta ou indireta nessas situações, para minimizar, evitar situações tão drásticas, né? Fernanda, fala você, porque acho que é o caminho. Linda, eu acho que você deu aí um encaminhamento assim, importante de lembrar o quanto nós já temos, né, estruturas de acolhimento, né? O Sérgio lembrou no início a questão legal, né? As leis relacionadas a isso, mas existe também um papel importante, né? Acho que de acolhimento, de apoio. A Casa Espírita, né? No sentido de prover ali um atendimento fraterno, uma escuta e tal, é também um canal importante de apoio, né? Eu acho que hoje em dia já não se prega mais um sofrimento gratuito, né? Por mais que entendamos os laços reencarnatórios que nos unem, mas sabemos que o nosso encontro aqui, né, é para prover, né, para promover a nossa emancipação, a nossa evolução, né? Então, ninguém está preso a um relacionamento abusivo, violento, em função de nenhum dogma religioso, né? Então, isso também não é o que se fala dentro da doutrina, por isso a Casa Espírita pode ser um bom canal de apoio, né, para aqueles que precisam de uma escuta, né, qualificada. A questão, então, dos familiares, né, dos parentes, dos amigos, e de entender, então, que existem estruturas montadas, inclusive, para esse apoio.
Uma coisa interessante também que eu ouvi ultimamente em relação a essa questão é que hoje existem também algumas estruturas específicas para a escuta desses homens, né? Desses homens violentos, de acolhimento, inclusive, e às vezes de forma compulsória, né? Em virtude de toda a repercussão legal que os atos, seja de violência principalmente, né, antes que se chegue a uma questão de homicídio, acabam promovendo, mas de uma reeducação mesmo, né, de uma escuta aí assim mais qualificada ainda, né, de terapeutas específicos para isso, para que esses comportamentos possam ser efetivamente corrigidos. Então, eu acho que a grande questão é não naturalizar, né, as violências que acontecem cotidianamente com as mulheres, com as crianças, né? Buscar alternativas, saídas, sejam elas pelos instrumentos legais, sejam elas as estruturas de acolhimento, as medidas protetivas, né? As reinserções no mercado de trabalho para se garantir autonomia, e o próprio tratamento, né? A educação, a reeducação dos agressores. É isso aí. Eu vou, antes de passar para você, Sérgio, eu quero trazer uma última proposição também dentro da proposta doutrinária, e ainda usando um trechinho de As Mulheres Têm Alma. E há um momento em que Kardec coloca exatamente assim: assim, não existe diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material que se aniquila com a morte do corpo. Mas, quanto ao espírito, a alma, o ser essencial, imperecível, ela não existe, porque não há duas espécies de almas. Assim quis Deus, em sua justiça, para todas as criaturas. Dando a todas um mesmo princípio, fundou a verdadeira igualdade. A desigualdade só existe temporariamente no grau de adiantamento, mas todos têm direito ao mesmo destino ao qual cada um chega por seu trabalho, porque Deus não favorece ninguém às custas de outros. E segue um pouco mais. Não, eu acho que aqui está bom, é só para a gente ter a ideia, quer dizer, para os nossos companheiros homens terem muito claro, embora o Sérgio já tenha tocado nisso num certo momento, nesse nosso bate-papo, que, olha, você vai ser mulher amanhã, necessariamente. Nós trocamos de roupa o tempo inteiro. Então, essa ilusão de que eu posso mais porque eu não sou, eu estou homem. Daqui a mais um tempo, quem vai estar lá na frente vivendo é a mulher Mariana, através do espírito que eu sou. Enquanto isso não estiver claro, essa loucura continua presente em você, como se você fosse eternamente homem. Não, você é eternamente espírito. Homem e mulher são transitórios para viver só isso. Se a gente não aprender isso em algum momento dessa nossa trajetória, quanto mais demorarmos a compreender isso, mais dores a gente causa e constrói para si mesmo. Isso é terrível. Mas fala, Sérgio. Sem dúvida. Isso aí eu acho que é uma questão, mas é o que eu comentei também, né? O espiritismo, infelizmente, ainda é um grande desconhecido. Quem é que tem noção dessa realidade? Pouca gente. Então, até conseguir conscientizar a humanidade, no nosso caso aqui, a sociedade aqui no Brasil, isso ainda vai demandar muito tempo, ainda vamos ter que passar por muitas agruras, mas é um processo que é demorado mesmo e nós temos que enfrentar. Agora, Orlindo, eu queria voltar só um instantinho à questão que você levantou anteriormente, com relação a... Você citou aí vários organismos que dão apoio, sustentáculo à mulher, e a Fernanda completou, muito brilhantismo. E eu acho isso também fundamental, que a mulher não se deixe, não se entregue ao conformismo, não se deixe imobilizar, aceitando a situação
como um fato irreversível, um fato imodificável. Eu vejo casos aí, vejo notícias de mulheres que relatam que são agredidas há 3, 4, 5, 6 anos. Isso é inadmissível, isso não entra na minha cabeça, eu não consigo aceitar uma ideia dessa. Por mais que ela seja coagida, que ela seja pressionada, tem esses mecanismos todos aí que você citou de socorro, ela não pode aceitar isso, de maneira nenhuma. E, em último caso, a lei lhe confere o direito da legítima defesa. E o próprio Livro dos Espíritos está lá também. A legítima defesa é um instituto, é um ato que não contraria a lei de Deus, é um ato que você tem que usar, não em qualquer situação, né? Quando ele seja extremamente necessário. Então, eu acho que é inadmissível a mulher passar por uma situação dessa, sendo agredida anos seguidos, sem tomar uma providência, sem esboçar uma reação. Então, essa questão que vocês levantaram aí e dissertaram aí com muito brilhantismo, é fundamental também a conscientização da mulher de que a solução desse problema e a sua atenuação passa também por ela, pelas suas atitudes. Que se ela se acomodar, se ela se conformar com a situação, o agressor vai se sentir no direito de agredir. Ele vai pensar, olha, eu estou agredindo ela há 5 anos, ela não reclama, então isso já é um direito que eu tenho, né? Na cabeça doentia dessas pessoas. Então, é preciso que a mulher também faça a sua parte, se esforce. Eu sei que não deve ser fácil, né? Ela está com um monstro dentro de casa, mas tem que tomar coragem e reagir, senão vai ficar muito difícil. Eu vou deixar a Fernanda falar, dizendo só uma coisa. Eu compreendi tudo que você falou, você está coberto de razão, mas eu queria que a Fernanda falasse disso, porque, olha, o poder que alguém exerce sobre alguém ao ponto de fazer curvar a sua intimidade, porque o nível de humilhação, olha, é terrível. E eu estou falando isso de um lugar em que eu posso falar com muita tranquilidade, porque o serviço social ele acaba enfrentando essa situação muito de perto. Esse trabalho de minar a estrutura íntima de alguém é um negócio fenomenal. É terrível. Isso lembra um pouco o trabalho do Hitler com a destruição da intimidade do outro. É muito complicado. Mas eu vou deixar a Fernanda falar, porque isso tem um peso muito grande, às vezes, para a mulher. É muito, muito complexo. Isso é muito complexo, Sérgio, muito complexo, muito mesmo. Essa violência ela tem um nível que a gente, fora disso, não consegue atinar. Você não consegue ter uma ideia do que isso representa para quem está ali sendo trucidado todo dia, porque o sujeito começa e vai humilhando, ele te tira a capacidade de ser. É isso. Mas, Fernanda, fala. Assim, eu acho interessante, né? Até essa colocação do Sérgio, ela é bem lógica, né? É lógica mesmo, é racional. Mas uma das contribuições, eu entendo, da Lei Maria da Penha foi justamente, quem está falando no início, a questão de nomear as coisas, né? Foi descrever o fato de que a violência ela tem características diversas. E uma delas, né, ali tem uma descrição de algumas modalidades, né? Então, uma das questões, aí o Arlindo já puxou, é a questão da violência psicológica, né? Tem uma fala de violência moral, tem algumas questões sobre não sei se é exatamente esse o termo, mas econômica, no sentido de tirar essa capacidade dessa independência, né? E isso é esse conjunto, né, que não acontece de forma separada, mas muito imbricada uma coisa na outra, que ao longo de períodos, né, como o Sérgio falou, de anos e anos, vai minando essa capacidade de reação, né, fazendo com que aquela pessoa, muitas vezes, muitas vezes se sinta culpada por aquela violência que ela recebe, se sinta inapta a se mover, a sair dali,
se sinta culpada por, não só pela violência, mas por gerar aquele comportamento violento no seu parceiro, né? Então, todas essas questões que têm um caráter muitíssimo subjetivo, né? Tá muito distante disso que é o racional, né? Do que a gente poderia esperar, né? Porque essa é a fisiologia, né? A fisiologia é essa, você sente dor justamente para que você possa se livrar daquele estímulo doloroso. As pessoas que não sentem dor morrem muito mais rápido, porque elas estão muito mais expostas a perigos, né? Então, é fisiológico isso. Então, é quase lógico que, diante de uma agressão, né, de algo que te cause dor, seja ela uma dor física ou até psicológica, a pessoa saia daquele ambiente. Mas é um mecanismo que ele é tão sutil, porque ele não começa já numa agressão física, né, que faz com que alguém vá parar no hospital, né? Começa com algumas pequenas agressões de xingamento, de gritos, de ameaças. Que parecem naturais, na relação. Que é só um destempero momentâneo, né? Mas isso vai se cronificando. E é esse processo lento, que acaba causando essa imobilidade, né? E aí, por isso que quem está ao redor, muitas vezes, é quem é capaz de, inclusive, apontar para quem passa pela situação que aquilo é um abuso, né? Então, compreender essas relações abusivas e saber que essas relações abusivas acontecem não só entre casais, mas elas acontecem entre pessoas da família, acontecem inclusive entre amigos. Isso é importante, né? E essas relações abusivas acabam tirando esse poder, essa capacidade de se movimentar, de reagir, na verdade, né? Principalmente diante de algo que é muito violento. Isso também tem uma construção, muitas vezes, que é familiar, né? Muitas vezes, quando a gente tem falado sobre questões culturais, né? As pessoas vivenciam experiências de violência dentro de casa, sejam elas homens ou mulheres, e acabam também mentalmente naturalizando aquilo, entendendo que bater é uma forma de expressar amor, né? Porque vivenciaram isso dentro do lar, consigo, ou na relação, por exemplo, dos pais. Então, tem uma série de questões aí que tornam isso muito complicado, né? Mas é isso, assim, tentar reconhecer, entender, dar nome às coisas, alertar quem está ao redor, e aí é dessa forma que esse cenário pode, né, se modificar. Mas é bem complexo mesmo. A subjetividade desses sentimentos é muito difícil, é muito grande, é muito intensa. Amigos, a hora chegou, não tem jeito, senão a gente vai embora. Eu passo a palavra a vocês para as últimas expressões aí e as suas despedidas. Vamos lá, Sérgio, pode ser você primeiro hoje, que ela acabou de falar, para a gente não... Bom, só agradecer mais uma vez a oportunidade de participar com vocês aí desse estudo, que é sempre uma coisa altamente gratificante, né, para mim. Esperamos que todos esses temas, claro que nós temos nossas interpretações, né, nossos pontos de vista, que nem sempre coincidem, mas acho que a gente coloca aqui para que as pessoas que nos acompanham, fazem companhia nesse estudo, reflitam também, né? Esse acho que é o grande objetivo, não só de estudos como esse, mas da própria palestra espírita, é levar aquele que está recebendo aquela informação à reflexão, né? O espiritismo não faz prosélitos, né? Ele não quer que as pessoas aceitem os seus princípios como dogma, como sem racionar. Kardec dizia que ele queria espíritas esclarecidos, não espíritas convencidos, né? Então, esperamos que possamos ter alcançado esse propósito. Obrigado a todos. Então, um beijo no coração dos dois. Obrigado, amigo. Fala, Fernando.
Bom, foi ótimo, né? Sempre é muito bom essa oportunidade de encontro, é bom poder ouvir pontos de vista, inclusive quando são divergentes é ótimo, né? Porque é mais uma forma da gente raciocinar sobre o mesmo tema. Eu acho que dialogar é o que tem faltado muito, né? Poder conversar, poder ouvir o outro, né? Dar espaço para o outro falar e elaborar, né? Elaborar as ideias, olhar para o cotidiano e olhar para a doutrina. Eu acho que essa oportunidade de discutir temas do dia a dia à luz do Espiritismo é riquíssima, né? Justamente por isso. E poder encontrá-los e ouvi-los também é sempre um privilégio. Um beijo aí para todos. Isso. Obrigado, meus amigos. Muito obrigado, Fernanda e Sérgio. Obrigado, amigos e amigas de casa. Eu fiquei hoje ainda mais feliz, embora o tema duro, mas assim, a nossa ideia fundamental nesses encontros é que você se mexa aí na sua cadeira, que tenha muitos pregos incomodando o sentar acomodado na poltrona, porque tem muita coisa acontecendo que depende absolutamente de nós, como sociedade, para mudar a sociedade, não tem jeito. E eu espero que você tenha mexido um pouco com as cabeças dos nossos amigos e amigas de casa. Muito obrigado, Maria Fernanda, muito obrigado, Sérgio Rodrigues, amigos queridos do nosso Grupo Espírita Redenção, e aos amigos de casa, amigos de caminhada. Muito obrigado, mais uma vez, muita paz, um beijo nos corações, e levemos essas reflexões, discutamos com as famílias, né? Esse tema que é doloroso, mas é necessário que discutamos no dia a dia. Muito obrigado a todos.